momento da palavra. Antes, só um minutinho aí, não sei se você já colocou. Ô Júnior, levante a mão aí, ó. Olha lá o Júnior, meu xará, né? Já foi chegando, já foi se interessando em acolher o convite aqui do nosso time, já está aprendendo ali, ó. Viu? Uma salva de palmas para o Júnior. É isso, muito bom. Ô Luiz, desculpa aí, viu? Agora sim, muito bom. Gente, hoje pela manhã, nós temos aqui esse tempinho, uma meia horinha, para que nós possamos conversar um pouquinho na palavra de Deus, sobre isso que eu entendi da parte do Senhor, deveria compartilhar com vocês agora, nessa virada de ano, né? Estamos entrando agora no segundo semestre, praticamente com o pezinho lá, só tem mais amanhã, a gente já está com o pezinho no segundo semestre. Eu achei importante agora a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Então diga para você mesmo assim: ô Júnior, espere em Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Ô Júnior, espere em Deus. E para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. E nós vamos para o capítulo conhecidíssimo, o capítulo de número 40. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. E nós vamos ler aqui esse texto, que vai desde o versículo 29 e até o 31, e depois você vai deixar a sua Bíblia aberta, o seu aplicativo acessível. Nós sempre que possível teremos aqui, pela vida da Ellen também, o apoio aqui com a nossa TV, você em casa também da mesma forma. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 40, a partir do versículo de número 29. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Que coisa mais boa de nós sabermos disso da parte do Senhor. Você pode orar comigo? Deus, nosso amado Pai, nós queremos Te louvar e Te bendizer pela bênção de podermos hoje pela manhã celebrar o Teu amor por nós, celebrar que Jesus Cristo está vivo, a nossa viva esperança, o nosso Redentor, Ele está vivo. Obrigado porque podemos fazer isso com liberdade desde este lugar. Que assim, Pai, pela Tua palavra que foi lida e que agora será compartilhada, nós sejamos hoje pela manhã, neste domingo, o primeiro dia de uma nova semana, finalzinho de junho, comecinho de julho de 2025, que nós possamos, Senhor, nos recuperarmos de tudo o que venha nos afetando até aqui, e que para a glória do Teu nome, o Senhor possa se manifestar em nós, possa operar em nós, possa, Senhor, usar as nossas vidas no restante deste ano para glorificar o nome de Jesus Cristo. É neste nome que nós oramos e agradecemos, e como igreja juntos declaramos: amém e... Você já está cansado desse ano aqui? Já deu uma canseira? Pode ser que você não esteja cansado do ano, mas pode ser que tenha acontecido alguma coisa que deu uma canseira em você. E tem canseiras que pegam a gente, que grudam na gente, e é difícil da gente se livrar delas. Você concorda comigo? Tem tanta coisa que tem o potencial de nos afligir, outras de nos ferir. E parece que de repente a gente se vê assim sem forças para prosseguir, sem forças para continuar, sem forças inclusive muitas vezes em alguns dos nossos dias para a gente se levantar da cama. A gente fala: vou dormir mais um pouquinho, e se a gente pudesse, a gente ficava.
A nossa vida, ela é assim, cheia dessas possibilidades. E tem tempos em que a gente vai se sentir assim, muito cansado, muito afligido, muito ferido. Tem tristezas que nos pegam, acontece com você também, ou será que é só lá em casa? Tristezas que nos pegam. Tem algumas que a gente sabe o motivo. Tem algumas que têm situações que não ajudaram. Tem algumas que têm pessoas que não favoreceram, por qualquer motivo. Tem encontros e desencontros pelos quais nós passamos na vida, que às vezes fazem isso comigo, fazem isso com você. Às vezes nós damos causa na vida de alguém, e às vezes alguém dá causa na vida da gente. Tem muita coisa envolvida nessa história de a gente se cansar, e de a gente precisar revigorar, e de a gente precisar se levantar, para a gente poder prosseguir. Nós somos o povo que tem essa compreensão. Todo dia pela manhã, disse o profeta, e quando o profeta Jeremias, ao escrever Lamentações, ele escreveu isso, ele declarou isso, ele profetizou isso, ele não estava no momento bom da vida dele. Quando o que eu vou dizer aqui, Jeremias disse o que eu vou declamar, ele estava diante da destruição, ele estava olhando para o caos, ele estava olhando para o flagelo, ele estava vivendo um momento mais dramático da história do seu povo Israel. Mas em meio a tudo isso, ele vai fazer uma declaração, lá em Lamentações de Jeremias, o conhecido capítulo 3, desde o versículo 21, ele vai construindo, mas o que eu quero relembrar é: eu decidi que eu vou trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã, e bom é o Senhor para aqueles que esperam nele. E ele recomenda, então, esperem em Deus. Você pode dizer assim: esperem em Deus. Agora coloque o seu nome como a gente começou. Ô Júnior, esperem em Deus. 1, 2, 3. Ô Júnior. É assim. Nós somos esse povo que se organiza na vida nessa consciência. Você só está aqui porque o Senhor soprou, dona Cida, soprou e falou assim: viva! Então, Patrícia, fala para ela assim: mãe, viva, mãe. Viva com força. Viva direito. Isso é para todos nós, né? Estou aqui usando a ilustração deles que estão pertinho, mas é para mim, é para você, é para todo mundo, viu, irmã Cida? É para mim também. Agora fala para a Patrícia também: viva, filha. Isso. Entendeu? Nós somos esse povo, por isso que a gente está aqui. O Senhor preparou para você chegar hoje aqui. E assim, minha amada, primeira vez aqui com a gente, né? Que coisa boa, que bom que vocês vieram. O livro do profeta Isaías é um livro muito especial. Os 39 primeiros capítulos de Isaías, ao que tudo indica, foram por ele escritos durante o seu ministério profético de 40 anos. O ministério que vai de 740 a 700 antes de Cristo, lá no 8º século antes de Cristo. É o tempo em que ele recebeu o seu chamado, e é o tempo em que da parte de Deus ele declarou a palavra de Deus, ele profetizou. E os 39 primeiros capítulos, eles são capítulos de juízo. São capítulos do momento que antecede um tempo difícil que está chegando na vida do povo de Deus. O tempo do exílio. Do exílio da Síria e depois do exílio da Babilônia. Tempo complicado, tempo dolorido. Tempo que a gente prefere não chegue na nossa vida. Mas o Isaías, ele tem uma mensagem, é da parte de Deus, e o que Deus pede para falar precisa ser dito. Porque Deus, a nosso respeito, ele tem bons propósitos. O que Deus tem para a gente é bom, não é ruim. É a gente que estraga tudo. Então o povo vinha estragando,
não vinha vivendo direito, não vinha fazendo direito, e estava deixando Deus de lado. Então Deus disse: eu preciso ajudá-los a voltar para o caminho. E o caminho é aquele caminho que os coloca diante de Deus. É aquele lugar seguro, onde Deus fala, a gente escuta e a gente obedece, para a gente viver direito, com tudo que a gente precisa, com tudo que a gente pode, com tudo que a gente deve. Então, o Isaías tem uma palavra de juízo. O Isaías, ele tem uma palavra para chamar o povo ao arrependimento, para dizer: ei, onde vocês estão com a cabeça vivendo desse jeito? Vamos prestar atenção no que Deus está falando e vamos reorganizar a vida, para viver como Deus deseja. Esses são os 39 primeiros capítulos do livro de Isaías. Mas os outros 27 capítulos, que vai desde o capítulo 40, que a gente leu um trechinho, e até o capítulo 66, é o chamado, dentro do livro de Isaías, o livro da consolação. Diga assim: consolação. Você sabe o que é consolação? Consolação é a mesma coisa que encorajamento. Olha que palavra boa. Vamos dizer, para entrar no coração, diga assim: encorajamento. Olha que coisa. Encorajamento. Porque daí, esses outros 27 capítulos do livro do profeta Isaías, que compõem esse texto que a gente chama de o livro da consolação, já é para o povo que está lá no exílio. Aí a coisa já aconteceu. Chega o século VI, 586 a.C., a Babilônia vem com tudo sobre Judá, cidade de Jerusalém, desde onde no passado o profeta profetizou, anunciando juízo, e do jeito que Deus disse, ele fez. Aconselhando o arrependimento, para que o povo tivesse chance de voltar atrás. Porque Deus, o que Ele quer fazer? Ele quer consolar, Ele quer encorajar, Ele quer levantar a gente, para a gente viver direito, para a gente viver para Ele, para a gente poder se realizar na nossa vida, apesar da vida e apesar de nós, e apesar das circunstâncias da vida e das pessoas com quem nós convivemos. O Senhor, Ele se preocupa comigo e com você. Você pode deixar isso entrar no seu coração? Ele é um Deus preocupado com a gente. E aí o povo está no exílio, está num momento difícil, o povo está sofrendo, muitas das consequências da sua própria trajetória, mas sofrendo a vida como gente nesse mundo. E Jesus, sabendo disso, você lembra que Ele também declarou: olha, no mundo vocês terão aflições, mas o que Ele falou para a gente ter mesmo? Pode dizer mais alto? Vamos dizer junto: bom ânimo. Porque o que é que Jesus declara? O mundo, vamos, o que Jesus disse? Jesus, venci o mundo. A gente precisa de um líder assim, não é verdade? De um vitorioso assim para nos guiar. Você não pode seguir qualquer pessoa, você tem que seguir aquele que é vitorioso. E o Senhor Jesus diz: eu já venci, e eu posso liderar você, João. Só agarrar comigo aqui que eu vou levar você. Eu vou ajudar você. E é por isso que o livro, desses 27 últimos capítulos, dedicado ao povo do exílio, ao povo que está cansado, como dizia minha avó, o povo que está desacorçoado da vida, o povo que está desgastado, o povo que está afligido, o povo que está ferido. E quando a gente fica assim, a gente fica cheio de encrenca na nossa cabeça, não é? Fica pensando um monte de coisa, e a gente deixa descer para o coração, e para a gente se perder é facinho. Porque a gente coloca a culpa em tudo e em todos. Coloca a culpa em Deus, coloca a culpa no vizinho, coloca a culpa na família, coloca a culpa na igreja, coloca a culpa no pastor, coloca a culpa no governante, coloca a culpa em tudo. Sobra para o capeta também, sobra para o diabo, a gente põe a culpa nele também. Mas tem muita coisa que está aqui na gente que a gente precisa parar para prestar atenção.
E Deus quer nos recuperar desse estado de coisas. É por isso que o capítulo 40 do livro de Isaías, para você que gosta de anotar, que é um pequeno esboço muito rápido, porque o que eu quero dizer mesmo no tempinho que me resta é aquilo pelo qual nós estamos tendo essa conversa, mas isso faz parte da sua compreensão. Para você não entender que a palavra de Deus é uma coisa qualquer, que a gente entrega de qualquer jeito, não é assim não. O capítulo 40, que é o primeiro capítulo dessa nova etapa da revelação de Deus pelo profeta Isaías, já começa nos 2 primeiros versículos, o Senhor dizendo o seguinte para o seu povo: os seus dias de luta acabaram. Olha que coisa. Os seus dias de luta acabaram, por quê? Porque os seus pecados foram perdoados. É o versículo de número 2 do capítulo 40 de Isaías. E daí sabe o que ele vai fazer? Ele vai para a promessa do Messias. Ele vai para a promessa messiânica. Ele já vai olhar lá para frente. Olha como Deus é, Felipe. Ele já vai olhar lá para frente e ele vai lá para João Batista. E aqui no capítulo 40, por exemplo, está aqui no versículo de número 3, ouçam uma voz clama, abram o caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados, e então a glória do Senhor será revelada, e todos a verão, o Senhor falou. E o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele já está apontando para o futuro, que é a solução do céu para o nosso problema aqui na terra. Você já pensou, Adriana, se Jesus não tivesse vindo para nos salvar, filha? O que seria, qual seria a esperança que nós tivéssemos? Então, a palavra de Deus é para eles ali, mas a palavra de Deus é para todo mundo no tempo. Quantos estão em 2025 vivos aqui? Vivos, respirando. Essa palavra é para mim e para você. Você pode dizer: Senhor, essa palavra é para mim. É para mim. Obrigado, Senhor, por enviar a sua palavra hoje para a minha vida. O Senhor se ocupa de mim há muito tempo. O Senhor se ocupa de mim há muito tempo. E aí então, o Senhor vai nos versículos de 6 a 8, do capítulo 40. Ele vai falar sobre como a gente é finito, como a gente é limitado, que a gente precisa lembrar. Que se a gente não lembrar que a gente pode muito pouco, a nossa tendência, a nossa inclinação é de a gente se achar. Ah, eu posso. Ah, eu faço. Ah, eu consigo. E assim, uma palavra que é de muita gente, porque eu tenho. Ah, é? Então é seu? É você que pode? É você que faz? É você que consegue? E aí então, nesse capítulo de número 40, os versículos aqui de 6 até o 8, ele vai dizer assim, né? Versículo 6, clame. Eu perguntei, o que eu devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim. A sua beleza passa depressa. E é assim como as flores do campo. O capim seca, as flores murcham, quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham. Você pode falar assim, é verdade, eu já estou murchando. Vamos falar direito? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu já estou murchando. É assim, já está acontecendo. Se ninguém te contou, é bom que você fique sabendo. É bom a gente saber. Mas olha que coisa linda como Isaías termina. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Você entendeu o contraste, a comparação? E aí então depois, dos versículos de número 9 até o versículo de número 26. Olha só, Mariel. Do versículo 9 até o 26, Iarinha. O Isaías, então, ele vai falar sobre a grandeza de Deus. Vai anunciar a grandeza de Deus. Você está entendendo? A gente é como capim, que murcha, a palavra permanece para sempre. E o Senhor da palavra, então, é grandioso.
E aí então, no versículo 26, só para a gente pegar um texto aqui, olhem para os céus, quem criou as estrelas? Quem, Erika? Fabi do Carlão, quem criou as estrelas? Olha para o céu, quem criou? A gente fica a boca aberta, meu Deus, mas quantas estrelas tem? E tem as constelações, a gente fala assim, louvado seja o nome do Senhor. Criador dos céus e da terra, a gente fica passado com tanta beleza, com a grandeza do nosso Deus. E aí finalmente, como esse pessoal está no exílio, pessoal para quem esse texto está sendo direcionado, e no tempo eu e você, seja qual for o cansaço que a gente carrega, seja qual for a crise que a gente experimenta, vem um confronto. Por quê? Porque a gente para perguntar, como é que fica isso? Onde é que está Deus naquilo? Como é que Ele pôde permitir? Fiz tudo direito, olha o que eu estou passando. A gente, na verdade, é louco de brigar com Deus. Mas Deus não é melindroso. Você pode dizer assim, que bom. Que bom que Deus não é melindroso. Que Ele sabe escutar a gente. Que Ele sabe levar em conta as nossas incoerências. Mas Ele confronta. E aí, a partir do versículo 27, eu estendo a leitura que eu já fiz, para a gente ir para o que interessa na aplicação da palavra. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus vê você. Deus sabe quem você é. Deus sabe onde você mora. Deus sabe se você tomou café da manhã hoje ou não tomou café da manhã. Deus sabe se você escovou o dente ou está com mau hálito aí. Deus sabe como é que você está. É uma maneira de dizer que Deus sabe o estado das coisas na sua vida. Por isso que eu coloquei assim. Porque é um estado de coisas, você concorda? É o que a gente exala. É o perfume ou não que a gente compartilha. Deus sabe. Então não adianta a gente ficar nessa, de permanecer caído, nem afligido, nem abatido pela ferida gerada e causada. Nós só temos uma chance, confiar nele, esperar nele. Então diga assim, espere em Deus. Espere em Deus, sabe por quê? Porque o nosso Deus nunca se cansa. Eu acho que o Senhor está cansado de mim. Não, o Senhor nunca se cansa. Nunca se cansa de lidar comigo, nunca se cansa de lidar com você. Ele vai ter que lidar, isso é outra coisa. A maneira que Ele vai lidar, a maneira que Ele vai fazer, a maneira como Ele vai se manifestar, isso é com Ele, na soberania dEle, mas o Senhor nunca se cansa. Uma coisa você pode ficar tranquilo, porque Ele fez questão de deixar registrado aqui para mim, para você, para a gente saber, a gente não ter nenhuma dúvida. Quantos estão comigo ainda? Você continua comigo aqui? O Senhor nunca perde as forças e Ele não se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Quantos podem dizer assim, realmente, pastor, eu tenho carregado um cansaço na minha vida? Um cansaço na minha vida. Sim, pastor, eu tenho carregado, obrigado Maria, eu tenho carregado uma ferida que se abriu na minha vida. E não curou ainda e não sarou. Feridas que não curaram, que não sararam. O que é que você tem que só o Senhor hoje pode tocar na sua vida? Quantos tem algo que só o Senhor pode tocar? Só o Senhor. Resgatar você de algo que aconteceu e que não quer desgrudar. São atos de Deus, ações de Deus que só Ele pode fazer. Esse é o Deus que nós estamos invocando aqui. Porque é aquele que dá forças aos cansados, vigor aos fracos. Ele é fonte. Diga assim, o meu Deus é fonte. Ele é fonte. Em qual fonte você está bebendo? Tem gente que para lidar com os seus problemas bebe. Se permite ver ferido nos seus potenciais
a partir de uma química que põe para dentro do corpo. Aqui não é questão de pode e de não pode, aqui é questão de você buscar na fonte errada. Aqui é questão de você ir para aquilo que não é a proposta de Deus para a sua vida. Outros usam outras químicas, fumando, cheirando, se perdendo em promiscuidade de muitas maneiras, se atolando no entretenimento, no lazer, de uma cultura que não prestigia em Deus, que não leva Deus em conta, de uma cultura que arranca a gente da presença de Deus, e você vai beber nessas fontes, você vai beber naquilo que está contaminado, naquilo que cheira mal, naquilo que é podre, naquilo que vai dar desinteria em você, de muitas maneiras na sua vida. Então não beba na fonte errada. Lembra assim, o meu Senhor é fonte suficiente para eu beber, Então, reidrate a sua alma naquilo que ajuda a sua fé. Eu vou dizer de novo aqui. Foi boa essa expressão aqui? Acabei de pensar aqui, vamos lá. Reidrate a sua alma naquilo que é bom para a sua fé. Entendeu? Então não vai ser na pornografia, não vai ser na bebida, não vai ser em qualquer droga, não vai ser numa série podre, não vai ser em nenhum entretenimento. Você não vai reidratar a sua alma, isso não vai ajudar a sua fé. Não vai. Isso só vai te afastar do Senhor. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa cultivar a presença de Deus. Porque se a gente não cultivar a presença de Deus, muito do que a gente canta aqui é tudo mentira. Se a gente não cultivar a presença de Deus no nosso dia a dia, pela oração, pela leitura da palavra, pelos nossos devocionais, o que está? Desculpa dizer, aqui não é questão de pode e de não pode, é só uma questão de coerência. Vamos ser coerentes? Vamos ser coerentes? O que está na sua playlist do Spotify, que quando você pega o seu carro, você põe para ouvir? Que mensagem que é que está sendo cantada lá? Qual que é o compromisso daquela banda, daquilo que você escuta, com a palavra de Deus? Tem? Você entende? É dessas coisas que eu estou falando. Eu fui músico. Sabia? Banda de rock. Autópsia. Led Zeppelin, Van Halen, AC/DC, Black Sabbath. E aí vai. E depois na noite. E assim vai. Então, eu como músico, eu tenho um ouvido para aquilo que é composição humana, para aquilo que é capacidade humana. Então tem muita coisa que é a criatividade. Eu não tenho problema com isso. Mas eu tenho que cuidar. O que eu quero dizer é que eu tenho que cuidar para reidratar a minha alma com aquilo que ajuda a minha fé. Você entendeu? Isso aqui é para a gente, eu estou falando da minha experiência, eu não estou falando para ninguém em especial, estou falando da minha experiência. E aí eu transitei. Então, quando hoje eu preciso de ajuda para me socorrer dos meus cansaços, para me socorrer das minhas feridas, o que você acha que eu vou beber? Eu vou beber a palavra de Deus cantada. Você entendeu? Ou com o meu violãozinho no meu cantinho, ou eu ponho lá na minha listinha, deito, só para escutar o Senhor falando. Porque sabe o que acontece, irmão Antônio? É assim, ó. Você lê um texto da Bíblia, por exemplo, o texto que nós estamos lendo hoje aqui. Você está lendo aqui agora comigo. Você não vai chegar em casa e ler esse texto aqui, mais, sei lá, 30 vezes. Mas as músicas que nós escutamos, a gente escuta até mais do que isso. Se tem uma música que você gosta, ainda você põe lá para repetir e fica lá, então você escuta. Você entendeu o valor de escutar a palavra de Deus cantada? Você entendeu o valor de um louvor? E de você escolher bem o louvor, que seja um louvor bíblico, que seja um louvor que anuncia a palavra de Deus, que ajuda você a ter com Deus, assim, eu quero a presença de Deus, então atrai a presença de Deus. Você tem um momento do seu entretenimento, você tem um momento para você curtir algumas coisas que não te atrapalham. Isso é com você.
Entendeu? Então, tudo que eu falei também até aqui passe pelo filtro do que eu estou dizendo agora. Mas o que eu estou querendo dizer é que se no seu dia a dia você não atrai a presença de Deus intencionalmente, diga assim, intencionalmente, você tem que ter tempo para você passar com a palavra de Deus. Se você gosta de alguns pregadores que pregam direito a palavra de Deus, alguns cultos de algumas igrejas que te ajudam, você tirar tempo para você fazer isso, mas ter o seu devocional. Então reidrate a sua alma com aquilo que faz bem para a sua fé. Quantos entenderam o que o pastor disse? Quantos entenderam o que o pastor disse? É isso. E aí cabe a você administrar isso. Então, de novo, não é pode e não pode. Aqui tem uma ilustração, pessoal. Aqui tem uma reflexão em cima de um princípio que eu espero você com sabedoria possa aplicar para você se recuperar. Sabe por quê? Porque assim, esperar em Deus, o sentido bíblico desse texto aqui é confiar em Deus. Confiar em Deus. Para você confiar em Deus, você tem que cultivar a presença de Deus. Quantos estão entendendo? Você está entendendo? Quando terminou o período profético na Bíblia, vieram um período de mais ou menos 400 anos, Vitor, que a gente chama do período interbíblico, Luciano, que vai desde a revelação a Malaquias, até quando João Batista aparece no deserto declarando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é você, João? Eu sou apenas uma voz. Voz do que clama no deserto. Isaías 40. Prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas, porque o Senhor vem aí. O Salvador vem aí. Ele já chegou, ele vai se manifestar. Daqui a pouquinho ele já começa a falar. E ele vai para a cruz. Ele vai ressuscitar e nós vamos ter esperança. Esperança de vida e de salvação. O Senhor vem aí. Mas nesses 400 anos, quantas pessoas como eu e você não tiveram um profeta da parte de Deus com uma palavra da parte de Deus? Não teve. Você já parou para pensar? Fala assim, 400 anos. Não é 4 minutos, não é 4 horas, não é 4 dias, não é 4 semanas, não é 4 meses, não é 4 anos, são 400 anos. Sem ter um profeta da parte de Deus. Como que o povo que viveu nesse tempo fez? Do jeito que eu e você temos que fazer, o que eles tinham. O que eles tinham era suficiente. O que eles sabiam era suficiente para eles viverem direito, para eles caminharem esperando o Messias. Esperando o Messias. Então, da mesma maneira como você tem que reidratar a sua alma com aquilo que faz bem para a sua fé, você tem que seguir confiando em Deus a partir da palavra dEle. A partir da palavra dEle, a partir da palavra dEle. Confiar nele, confiar nele. Nós nos ocupamos dos nossos. Quantos aqui, vamos ver se levanta mais mão aqui agora. Quantos aqui têm preocupações com pessoas que você ama? Levanta a mão. Que você quer ver salvas em Jesus. Que você quer ver recuperadas em Jesus. Pessoas que até caminham na presença de Jesus, mas você olha e você fala, não está bom. Não está bom, não é isso que eu quero. Eu quero mais para a vida dessa pessoa. Quantos querem mais para os seus? Mais para os seus. Quantos querem ver os seus filhos rendidos em Jesus? Seus netos rendidos? Quantos aqui creem que Deus abençoa a nossa geração, a nossa posteridade? Vai abençoar os nossos filhos e os nossos netos e os nossos bisnetos. E enquanto Jesus não voltar, a bênção do Senhor estará sobre a nossa família. Quantos creem nisso? Quantos creem que o Senhor é poderoso para cuidar da gente? Então você tem que confiar nas promessas de Deus. Confiar nas promessas de Deus. Confiar nas promessas de Deus. Eu vou pedir que os meninos e as meninas que vão nos ajudar a fazer uma canção possam ir chegando e você fica comigo enquanto eles fazem isso. Porque diz a palavra do Senhor aqui, que até os jovens perdem a sua força. Jovem, Felipe, jovem, né? Vocês que são professores, o jovem não tem um pique diferente assim? Você tem. Não é assim, Luma? Quantos anos tem essa mocinha linda que está do seu lado? 14. Olha. A turminha é cheia assim de
Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Que até os jovens perdem as suas forças. Até os jovens perdem as suas forças. Não é? A palavra de Deus diz que até os rapazes tropeçam e ficam exaustos. Dá para entender isso que está sendo dito? Que é um processo da vida a gente se desgastar. É um processo da vida a gente ter que reencontrar forças para prosseguir. Você tem noção no mundo da quantidade de jovens que têm tirado a sua própria vida por falta de esperança? Presta atenção nisso. A quantidade de jovens no mundo que têm tirado a sua própria vida por falta de expectativa. A quantidade de pessoas no mundo que, apesar de jovens, não veem motivo para seguir vivendo. E como essa geração ela está perdida, sem muito horizonte. Mas qual que é o segredo desse texto? De Deus dizendo para eles e falando para a gente aqui. Diga assim, mas, estão comigo ainda? Mas, os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor. Confiar em Deus é seguir vivendo na esperança de que se eu andar debaixo da mão dele, eu não vou ficar desamparado. Você crê, irmã Sandra? Se eu andar debaixo da mão dele, eu não vou ficar desamparado. Muita coisa vai acontecer, mas o Senhor vai me socorrer. É o que me sustenta, não é o que te sustenta, não? É o que me sustenta. Por quê? Porque diz que os que confiam no Senhor renovam as suas forças. De onde você acha que eu tiro força para vir aqui todo domingo e pregar a palavra? Ou você acha que nada nunca acontece na minha vida? Que não acontece com a minha casa? Que não acontece com a minha família? Vocês acham que é tudo de boa? Não é, gente. Eu sei que você sabe que não é. Porque nós somos iguais. Mas eu confio nele, eu decidi confiar nele. Entendeu? E quando eu não dou conta, eu vou ainda mais. Quanto mais difícil fica, mais na presença dele eu vou chorar. Eu vou para chorar, vou para rasgar o coração. Vou para dizer, Senhor, não estou aguentando, eu não estou aguentando. Se o Senhor não puser a mão. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho muitos e muitos registros de dias que eu falei, nossa, entrou um negócio aqui, Senhor. Aquela ansiedade, aquela dor, aquela ferida aberta, aquele pensamento que me desgrudava. Eu falei, Senhor, eu não vou conseguir passar esse dia desse jeito. E a sensação, irmã Laide, mas de verdade, irmã, vai acontecer alguma coisa comigo. Vai dar um AVC, vai dar um infarto, alguma coisa, de verdade. E o dia que o Senhor quiser me chamar desse jeito, Ele vai chamar também. Mas, de lá com Deus, e falar, Senhor, eu sei que o Senhor é de verdade. Eu sei que o Senhor é Deus da minha vida. Não preciso de anjo, não preciso de nada. Só um toque. Só um toque. Só um toque. Um toque. Um toque. Eu falei para Deus, estou tão cansado, no sentido de não estar dando conta de lidar com isso. E eu sei que isso aqui que eu estou lidando, não é um negócio que acaba aqui e agora. Eu não sei quando que vai acabar, mas agora, aqui agora, eu estou precisando. O Senhor me ajude, porque eu não estou dando conta agora. E ao mesmo tempo que eu estou dizendo, eu não estou dando conta agora, eu estou dizendo, eu sei que daqui a pouco eu vou precisar disso de novo. Mas o que eu sei? Que o Senhor que está aqui hoje, ali o Senhor vai estar comigo também. E eu vou precisar de novo do Senhor. Sabe o que eu vou ter? Eu vou ter o Senhor comigo. Eu vou ter o Senhor comigo. Deixa eu falar um negócio para vocês. E para quem não tem mais, eu ainda tenho a minha mãe viva.
Eu tenho certeza que, se um dia eu precisar do colo da minha mãe, se eu for lá, eu falo: mãe, posso deitar no seu colo um pouquinho? Faz bem, né? E é bom. Mas eu já entendi que o colo da mãe é muito bom, mas o colo do meu Pai Celestial, Ele é o único que resolve. Não estou pequenando a mãe. Eu só estou dizendo que, na verdade, quem consegue ir lá dentro, só o meu Pai Celestial. Ele vai lá dentro de mim. Ele vai lá dentro de você também. Hoje aqui de manhã, a gente precisa ter o caminho da águia, que voa alto, que corre e não se cansa, que caminha e não desfalece. Por quê? Porque tem uma renovação que acontece. E presta atenção na sabedoria dela. Ela voa alto com força. A gente podia falar que um monte de coisa da águia. Já lá na década de 90, o pastor Hernandes escreveu um livro fantástico sobre o voo da água, baseado aqui. Eu podia contar para você aquilo que você já escutou várias vezes, como que o processo de renovação da águia, o bico e as penas. Vai lá, vê aí, põe na inteligência artificial, sai tudo para você lá. Melhor do que eu falando aqui até, contando no detalhe, mas não é disso. Mas ela sabe confiar numa coisa que não depende dela. O vento. O vento, gente. Quem que fez o vento? Quem que mantém a criação funcionando, irmão Flori? A águia, viu, Jéssica? Ela só abre as asas do vento de Deus. O vento é Deus que sopra. Deus sabe. Deus sabe que eu estou precisando desse vento. Estou aprendendo a voar nesse vento. Vou falar um negócio para vocês aqui. Estou tentando curtir a vida dos americanos. A vinda. Estou tentando curtir. Estou tendo que me reorganizar para desfrutar do que vai ser esse tempo. Porque eu estou num tempo de refazimento. Eu estou num tempo que eu estou... Sou como você. Eu sou como você. Mas eu estou aqui convidando você para ter a mesma atitude que eu estou procurando ter. Eu estou confiando nele. Eu estou confiando nele. Estou confiando que o Senhor que vai renovar as minhas forças. Sabe por quê? Porque o meu voo vai ser alto. Não tem nada nem ninguém que vai me impedir de voar. Porque eu sei o que eu tenho com Deus. E você tem que saber o que você tem com Deus também. E se tem uma voz que eu aprendi a ouvir, eu vou deixar isso muito claro. Uma voz que eu aprendi a ouvir, é essa voz, que é com essa voz que eu vou ficar. É a voz do Deus que me chamou. Eu não estou de brincadeira aqui. Eu não fui chamado por qualquer um. Eu sei quem me chamou. E é dele que eu dependo para sobreviver, para caminhar e para seguir servindo. E servir ao lado de todo mundo e em favor de todo mundo que Deus precisar. Deus sabe. E eu queria te convidar hoje pela manhã a você renovar a sua esperança no Senhor e a renovar suas forças no Senhor. A gente vai cantar uma canção, eu vou ajudar ali também. Enquanto eu vou chegando aqui, o meu convite para você é você se colocar aqui nesse altar de joelhos, é você se colocar de joelhos onde você está. E se você não quiser se ajoelhar, fica sentadinho e só desfruta da canção, porque daqui a pouco nós vamos orar. Mas tem um movimento nesse momento. Já começa a falar com Deus, começa a declarar a sua fé no Senhor.
Nós escutamos a Tua voz hoje pela manhã, Senhor. Tua voz que é zelosa, Tua voz que é apacentadora, a Tua voz que é acolhedora. E nós reconhecemos hoje de manhã como nós precisamos, Senhor, de renovar as nossas forças.
E nós estamos declarando aqui brevemente agora, depois de todo este encontro que juntos aqui, nós estamos oferecendo a Ti como um culto ao Teu nome, as declarações de fé que nós já fizemos. Nós estamos escolhendo confiar no Senhor. E nós estamos aqui pedindo um toque hoje pela manhã. Um toque sobre a nossa vida. Um toque que nós sabemos, ele vai se renovar ainda em muitas e muitas vezes na nossa história. Mas nós queremos agradecê-lo, porque hoje pela manhã o Senhor vem ao nosso encontro com a Tua palavra. Hoje pela manhã o Senhor vem ao nosso encontro com a Tua presença. Hoje pela manhã o Senhor vem ao nosso encontro para nos dizer que sim, o Senhor está atento e que o Senhor vai nos ajudar. E vai nos ajudar na vida, para a gente prosseguir, fazendo o que o Senhor pediu para a gente fazer, com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, desde dentro das nossas casas, naquilo que é a expressão da nossa vida no dia a dia ao lado de todo mundo. E ao lado de todo mundo, Senhor, nós não vamos nos desvencilhar, nós não vamos puramente deletar, nós não vamos nos afastar, nós não vamos, Senhor, ter nenhum movimento que não seja o movimento da sabedoria do Senhor. Nós vamos, Senhor, ouvir a Tua voz e fazer o que o Senhor nos orientar, para que, respaldados pela Tua palavra na nossa história, em meio a tantos enfrentamentos que os meus irmãos, cada um de nós aqui, eu também, todos nós, em meio a tudo que tem sido a nossa lida, nós vamos voar, Senhor, e nós vamos voar alto, e nós vamos, Senhor, aproveitar a sustentação que é o Senhor mesmo que nos oferece, porque nós não precisamos, Senhor, nós entendemos fazer tudo sozinhos. É o Senhor quem nos sustenta, como sustenta a águia no seu voo alto. Nós vamos assim correr, nós vamos caminhar e muito ainda, e as forças de que nós precisamos, elas vêm do Senhor. Obrigado por ser esse Deus, obrigado por ser esse Deus na nossa vida. Nós entregamos esta oração ao Senhor e fazemos com ações de graças no nome de Jesus. E eu quero, para que nós possamos encerrar aqui, quero perguntar aqui para vocês, se por acaso alguém chegou e ainda não está andando com Jesus, e nesse momento você quer dizer, eu quero andar com Jesus a partir de agora, só levante a sua mão. Quer entregar a sua vida para Jesus, se você ainda não fez isso? Alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus? E um segundo convite, alguém que por qualquer motivo da sua história tenha se afastado da comunhão de Jesus, se afastado da igreja de Jesus, e hoje pela manhã você quer retomar isso, numa decisão pessoal, uma decisão de fé. Conta para mim se você deseja, porque olha, a gente celebrar isso juntos, traz força para a sua vida, e nós glorificamos o nome do Senhor assim. Alguém que gostaria? Levante a sua mão para nós orarmos com você, se é o seu caso. Todos estão seguros no Senhor? Todos. Tem alguém que eu não esteja vendo? Só me fala aqui, pastor, só para não deixar passar a oportunidade de orar com você. É isso? Posso ficar tranquila? Então vamos ficar de pé, meus amados. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, as nossas vidas, hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém, e aplauda o nome do Senhor, que Ele é digno. Uma boa semana, até amanhã, irmãs, até quinta-feira todo mundo, Deus abençoe, vai na paz.